Você já teve a profunda sensação de que a vida está tentando te dizer algo, mas você não consegue decifrar a língua que ela fala? É um sentimento de quase estática. Um ruído de fundo na sua alma que te diz que algo está fora do lugar, que uma mensagem crucial está tentando chegar, mas se perde na tradução. Você sente isso na frustração dos seus projetos que não avançam, nas dores do seu corpo que surgem sem explicação, nos padrões de pessoas que se repetem em sua vida, ou naquelas estranhas coincidências que sua mente lógica se apressa em descartar. E a dor que isso causa é real. É a dor de se sentir perdido, sem bússola, em seu próprio mapa da vida. E se eu te dissesse que o universo, a sua alma, a vida, nunca para de falar com você? E que a linguagem que ela usa não é feita de palavras, mas de sinais, símbolos e reflexos? O problema não é que ela está em silêncio. O problema é que fomos ensinados a ignorar a sua língua nativa. Hoje, nosso encontro será um portal, uma escola de tradução para a linguagem da alma. Vamos explorar os 7 sinais mais poderosos que o universo usa para te guiar, te proteger e te despertar. Sinais que você, muito provavelmente, tem ignorado. Se o seu ser interior se inclina para ouvir esta tradução, se você está pronto para finalmente entender o que a vida tem sussurrado para você, eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. A jornada de hoje é sobre religar a sua conexão com o seu guia mais sábio, você mesmo. O primeiro, dialeto dessa língua universal, e talvez o mais mal interpretado de todos, é a linguagem da resistência. É a exaustão profunda, a frustração aguda de investir toda a sua alma, sua energia e seu tempo em um projeto, um relacionamento ou uma meta que simplesmente não avança. É a sensação de estar socando uma parede de concreto, dia após dia, culpando-se pela sua falta de força, pela sua suposta fraqueza. O que a sabedoria antiga, como no princípio de Aldous Huxley sobre a lei do esforço inverso, nos ensina é que quanto mais conscientemente tentamos forçar um resultado, especialmente em sistemas complexos e vivos como a nossa própria vida, mais esse resultado nos escapa. O universo não opera pela força bruta. Ele opera pelo alinhamento, pelo fluxo. A resistência externa que você encontra é, quase sempre, um reflexo perfeito de um profundo desalinhamento interno. E aqui, a revelação contra-intuitiva pode reorientar toda a sua vida. O grande sinal que você ignorou não foi um número repetido ou um símbolo místico. Foi a própria resistência. O obstáculo que parecia intransponível não era um teste cósmico para a sua persistência. Era um ato de profunda misericórdia do universo para te poupar de um caminho que, no final, não era seu. A porta se fechando na sua cara não era uma rejeição. Era a bússola te apontando para outra direção. Para começar a ler essa bússola, pratique o inventário do fluxo. Pegue um caderno e liste as 3 principais áreas da sua vida onde as coisas parecem fluir, com mais facilidade, onde há leveza. E em outra coluna, liste as 3 áreas onde você sente mais atrito, mais resistência, onde tudo parece uma luta. Por um único dia, apenas por hoje, tome a decisão consciente de parar de empurrar as áreas de atrito e coloque apenas 10% a mais da sua atenção, do seu foco, nas áreas onde as coisas já fluem. Observe a mudança imediata na sua energia. Você para de desperdiçar força vital e começa a investir onde o retorno é natural. Imagine que você está tentando, desesperadamente, abrir uma porta com a chave errada. Você força, sua, se frustra e culpa a fechadura ou a sua própria falta de habilidade. O sinal que você ignora é a própria chave, que teima em não girar. Ela não está te dizendo que a fechadura está quebrada. Ela está te convidando, com a teimosia da matéria, a parar de forçar, a olhar no seu bolso e a encontrar a chave certa.
aquela que abre outra porta, talvez uma que você nem tinha notado, com um simples e suave clique. A resistência do Manditumar. O universo nem sempre se manifesta em portas fechadas lá fora. Muitas vezes, de forma ainda mais íntima e urgente, ela se manifesta em nosso próprio templo, o corpo. É aquela dor de garganta que surge pontualmente, antes de uma conversa difícil que você precisa ter. É a dor de estômago que aparece logo depois de você dizer sim para algo que sua alma gritava não. É o cansaço extremo e súbito que te impede de ir àquele compromisso social que você, no fundo, não queria. A ciência chama isso de psicossomática. A sabedoria espiritual chama de inteligência somática. Seu corpo não é um veículo passivo que te carrega por aí. Ele é um sistema de consciência inteligente que processa emoções, verdades e intuições que a sua mente racional, com suas defesas e medos, frequentemente ignora. Um sintoma físico sem uma causa médica aparente é, em muitos casos, uma emoção que não foi processada, uma verdade que não foi expressa, uma intuição que foi silenciada e que agora se densificou. Ela se tornou matéria para poder finalmente ser ouvida. A revelação aqui é poderosa e nos devolve a responsabilidade. A sua dor de cabeça recorrente talvez não fosse um sinal para tomar mais um analgésico. Era o sinal do universo, através do seu corpo, de que você estava quebrando a cabeça, com pensamentos e preocupações que não te serviam. A sua alergia súbita talvez não fosse o pólen. Era a sua alergia energética a uma situação ou pessoa tóxica em sua vida. O corpo fala a verdade que a mente tenta esconder. Para aprender a ouvir, pratique o diálogo somático. Quando um sintoma surgir, uma dor, uma tensão, um desconforto, em vez de imediatamente silenciá-lo ou ignorá-lo, pare. Sente-se por 3 minutos, respire fundo e leve a sua consciência para aquela parte do corpo. E então, em silêncio, pergunte a ela: se você fosse uma mensagem, o que você estaria tentando me dizer? Não procure uma resposta lógica, apenas espere. A primeira palavra, imagem ou sentimento que vier à sua mente, por mais absurdo que pareça, é a pista. É o começo da tradução. Imagine que a sua alma não tem um telefone para te ligar diretamente. Então, quando ela precisa te dar um recado urgente, ela puxa um dos fios do seu corpo. A dor, o sintoma, é o telefone tocando. Você pode ignorar a chamada, pode fingir que não está ouvindo. Mas ele continuará tocando, cada vez mais alto, cada vez mais insistentemente, até que você finalmente pare tudo o que está fazendo, atenda e diga: estou ouvindo. Qual é a mensagem? Qual telefone tem tocado em seu corpo, esperando para ser atendido? E se a mensagem do universo não vem através de uma porta fechada ou de uma dor no seu corpo, ele, em sua infinita criatividade, usa o próximo canal mais direto e, muitas vezes, mais desafiador que ele tem: as outras pessoas. Essa é uma das dores mais cíclicas e frustrantes da experiência humana. A sensação de atrair, repetidamente, o mesmo padrão de pessoa para a sua vida. O parceiro ou parceira que te trai da mesma forma. O chefe que te invalida com as mesmas palavras. O amigo que te drena da mesma maneira. Você se sente como um ímã para o tipo errado de relacionamento, preso em um roteiro que parece não ter fim, se perguntando: por que isso sempre acontece comigo? O grande psiquiatra suíço, Carl Jung, nos deu um mapa para este labirinto, e ele se chama projeção da sombra. Jung ensinava que aquelas qualidades que mais nos irritam, que mais nos ativam emocionalmente nos outros, são, frequentemente, aspectos de nós mesmos que nós reprimimos, negamos ou não queremos ver. Essa é a nossa sombra. O universo, em sua função de mestre, coloca essas pessoas espelho em nosso caminho para nos forçar a olhar para aquilo que mantemos oculto em nosso próprio porão. E aqui,
A revelação contra-intuitiva é um verdadeiro terremoto para o ego. O sinal que você ignorou não era para se afastar ou odiar aquela pessoa. Era para olhar para dentro. Aquela pessoa que te feriu não foi um castigo. Foi um professor, rigoroso, contratado pela sua alma para te dar uma aula que você se recusava a aprender. A característica que te enlouquece nela é, de alguma forma, a chave para a sua própria libertação. O que você não integra, você atrai. Para começar a usar esses espelhos a seu favor, pratique o exercício da qualidade oculta. Pense na pessoa que mais te ativa hoje, aquela que mais te incomoda. Identifique a principal característica dela que te perturba. É a arrogância? A vitimização? A desonestidade? Agora, com coragem e total honestidade, em um espaço seguro, pergunte a si mesmo: de que forma, mesmo que seja em apenas 1%, eu manifesto essa mesma característica na minha vida? Talvez não com os outros, mas talvez comigo mesmo? Onde eu sou arrogante com minhas próprias necessidades? Onde eu me vitimizo? Onde eu não sou honesto com meus próprios sentimentos? Essa pergunta não busca por culpa, mas por integração. Imagine que a sua alma te enviou uma carta crucial para a sua evolução, mas o carteiro que a entrega todos os dias é barulhento, desagradável e joga a correspondência de qualquer jeito no seu jardim. Você passou anos reclamando do carteiro, focando em seus defeitos, ignorando e até jogando fora a carta que ele te entregava. O sinal que você ignorou é que a mensagem sempre esteve na carta, não no mensageiro. É hora de parar de brigar com o carteiro e finalmente ler a sua correspondência. Depois de aprender a ler os sinais na resistência, no corpo e nos outros, chegamos a uma das linguagens mais mágicas e, ao mesmo tempo, mais brutalmente racionalizadas do universo: a sincronicidade. É aquela sensação de ver um número se repetir por toda parte, de ouvir a mesma música rara em 3 lugares improváveis no mesmo dia, de pensar em alguém que não vê há anos e essa pessoa te ligar 5 minutos depois. A sua alma sente o arrepio do reconhecimento, mas a sua mente lógica entra em cena imediatamente, descartando tudo como uma simples coincidência, te fazendo sentir um pouco tolo por ter sequer notado. A neurociência nos ajuda a construir uma ponte aqui com o conceito do Sistema de Ativação Reticular, SR. O SAR é um feixe de nervos em nosso cérebro que funciona como um filtro, mostrando ao nosso consciente apenas aquilo que programamos como importante. É por isso que, quando você decide comprar um carro vermelho, de repente começa a ver carros vermelhos por toda parte. Quando você tem uma pergunta profunda, um anseio da alma, você programa seu SAR para caçar respostas no ambiente. A sincronicidade, então, é o momento mágico onde a sua busca interna, seu SAR focado, se alinha perfeitamente com a inteligência externa, o universo, para te entregar uma resposta. A revelação contra-intuitiva é que o debate se a sincronicidade é real ou apenas o seu cérebro é completamente irrelevante. É uma distração do ego. O verdadeiro sinal é o próprio ato de notar. A sua própria consciência está criando uma ponte entre o seu mundo interior e o exterior, para te entregar uma mensagem. Ignorar a ponte porque você não consegue explicar a engenharia por trás dela é ignorar a própria mensagem. O milagre não é o sinal, é a sua capacidade de percebê-lo. Para dar sentido a esses eventos, use o tradutor de sinais. Na próxima vez que notar uma sincronicidade clara, em vez de apenas se maravilhar ou descartá-la, pare por um instante, respire fundo e pergunte a si mesmo: qual era a minha pergunta, meu pensamento ou meu sentimento dominante? Um momento. Antes de eu notar isso, a sincronicidade raramente é a mensagem em si mesma. Ela é o sim do universo. É a confirmação. É a resposta à pergunta que você já estava fazendo, consciente ou inconscientemente.
O universo é como uma vasta estação de rádio, transmitindo sabedoria em todas as frequências possíveis, simultaneamente. A sua pergunta interna, o seu anseio, é o ato de você sintonizar o seu rádio em uma estação específica. A sincronicidade, o número, a música, a palavra que você ouve, é a melodia que começa a tocar, clara e nítida, provando que você finalmente achou a frequência certa. Você não questiona como a música viajou pelo ar. Você simplesmente a escuta. Se estes insights estão abrindo sua mente para uma nova forma de ver o mundo, imagine o poder de compartilhar essa percepção. Envie este vídeo para um amigo ou amiga que também busca por respostas. Às vezes, um pequeno sinal, como este vídeo chegando na hora certa, é a sincronicidade que o outro precisava para saber que não está sozinho em sua busca. Mas, e quando o universo para de enviar sinais externos e a mensagem se torna o próprio silêncio que se instala dentro de nós? O silêncio da alegria. Essa talvez seja uma das dores mais sutis e, por isso, mais perigosas. A anedonia. A perda gradual de prazer e paixão por hobbies, trabalhos ou atividades que antes te acendiam a alma. A sensação de estar vivendo em um mundo em tons de cinza, funcionando no modo automático, cumprindo suas obrigações, mas sem o brilho nos olhos, sem a música no coração. Tradições orientais nos falam do princípio do Dharma, a ideia de que cada alma tem um caminho único de menor resistência e maior expressão, seu propósito. Quando estamos alinhados com o nosso Dharma, a energia vital flui abundantemente e o feedback que recebemos do universo é a emoção da alegria. A alegria, portanto, não é um luxo, é o principal indicador de que estamos no caminho certo. Quando nos desviamos dele, nossa alma, de forma sábia, começa a retirar o combustível da alegria daquela estrada que não serve mais à nossa evolução. A revelação contra-intuitiva aqui é que a sua perda de alegria talvez não seja um sinal de que você está quebrado ou deprimido. É o sinal de que o caminho em que você estava chegou ao fim. Sua alma está te convidando a uma mudança, cortando o seu suprimento de contentamento com o status quo para te forçar a procurar uma nova estrada, uma que te leve de volta para o sol. Se você se sente perdido, sem paixão, a prática é a exploração da curiosidade. Esqueça a pressão de encontrar sua grande paixão. Isso é intimidador. Em vez disso, pergunte-se: qual é a coisa mais minúscula, mais trivial, pela qual eu sinto um pingo de curiosidade hoje? É um livro sobre um assunto aleatório? Um documentário? Um novo instrumento musical? Um caminho diferente para casa? Siga essa pequena, quase insignificante centelha. A curiosidade é o rastro de migalhas de pão que a alegria deixa para trás para te mostrar o caminho de volta para casa. Sua alma é um girassol. Ela precisa, por natureza, se virar para o sol, que é o seu propósito, para poder florescer. Se você a mantém plantada em um porão escuro, um trabalho sem alma, um relacionamento sem vida, uma rotina sem sentido, ela não morre. Mas suas pétalas se fecham e sua cor vibrante desbota. A perda da cor, a perda da alegria, é o sinal mais claro que ela pode te dar. Por favor, leve-me para o sol. E quando a nossa alma não consegue a nossa atenção durante o Bachambos, dia, através do nosso corpo ou das nossas emoções, ela usa a noite. Ela usa o cinema particular e sem censura da nossa mente. Os sonhos. É a angústia de ser assombrado, noite após noite, pelo mesmo enredo. Estar sendo perseguido por algo que nunca se vê. Perder os dentes. Cair infinitamente. Você acorda com o coração acelerado, com uma ansiedade real, mas durante o café da manhã, sua mente lógica já descartou a experiência como apenas um sonho bobo. Para Jung, no entanto, os sonhos são a forma mais direta e honesta de comunicação do nosso inconsciente. E um sonho recorrente é uma mensagem urgente, uma carta com o selo de prioridade máxima, que usa a linguagem universal de arquétipos. O perseguidor, a queda, a casa,
a água, para contornar as defesas e a teimosia do nosso ego. E a revelação aqui é uma das mais libertadoras da psicologia profunda. O monstro que te perseguia no sonho não era um inimigo externo. Era uma parte sua que você rejeitou e reprimiu. Sua ambição, sua raiva, seu poder, sua sexualidade, que estava desesperadamente correndo atrás de você, não para te destruir, mas para te alcançar e poder se reintegrar. O sinal que você ignorou por tanto tempo foi o convite para parar de correr, se virar e finalmente conversar com o monstro. Uma forma poderosa de fazer isso é reescrevendo o final do sonho. Antes de dormir, ou em um estado meditativo, traga a memória do sonho recorrente à sua mente. Sinta a emoção dele. Agora, de forma consciente e intencional, imagine um final diferente. Em sua imaginação, você para de correr, se vira e pergunta ao perseguidor: "O que você quer de mim?" Durante a queda, você descobre que pode voar. Ao perder os dentes, você percebe que novos, mais fortes, estão nascendo. Isso reprograma ativamente a sua relação com a mensagem e sinaliza ao seu inconsciente que você está pronto para ouvir. Seu inconsciente é um diretor de cinema genial, que exibe o mesmo filme para você todas as noites, em uma sessão particular. Você tem passado anos sentado na plateia, sentindo medo e ansiedade, como um espectador passivo. O sinal que você ignorou é que você não é o espectador. Você é o protagonista e tem o poder de pegar o roteiro e mudar o final a qualquer momento. E o que acontece quando ignoramos a resistência das portas fechadas, os telegramas do nosso corpo, os espelhos em outras pessoas, as sincronicidades, a perda da alegria e até mesmo os filmes da nossa alma? O que acontece quando nos recusamos a ouvir? O universo, como um mestre paciente, cujo amor é por vezes severo, usa seu último recurso. O grito é a crise súbita, a demissão que parece ter vindo do nada, o término que te pegou de surpresa, o diagnóstico que virou sua vida de cabeça para baixo, a dor aguda que te deixa com uma sensação avassaladora de injustiça e caos, se perguntando: por que eu? A verdade, segundo a lei da escalação cósmica, é que o universo é um comunicador paciente e, acima de tudo, eficiente. Ele não desperdiça energia. Ele sempre começa com um sussurro, uma intuição, um arrepio, um pequeno sinal. Se o sussurro é ignorado, ele usa uma voz mais firme, um obstáculo, um sintoma, um problema recorrente. Se ainda assim não o ouvimos, ele pega o megafone, a crise. E esta é a revelação mais difícil, porém mais transformadora de todas. A crise não foi o primeiro sinal, foi o último recurso. O azar súbito foi, na verdade, uma cirurgia de emergência realizada pelo universo para te remover de uma situação que estava te matando lentamente e que você, por medo ou comodismo, se recusou a deixar por conta própria. Foi um ato de amor radical. Para entender esse mecanismo e evitar futuras crises, pratique a arqueologia do sinal. Pegue a sua maior crise atual ou passada e, como um arqueólogo, trabalhe para trás. Qual foi o megafone, a crise em si? Agora procure pela voz firme que veio antes dela, o problema recorrente, a insatisfação crônica. E, por fim, cave mais fundo até encontrar o sussurro inicial, aquela primeira intuição, aquele primeiro desconforto, aquela vozinha que você ignorou. Reconhecer esse padrão é o que te dá o poder de, hoje, começar a ouvir os sussurros. O universo te enviou um bilhete por debaixo da porta. Depois, um e-mail com aviso de urgente. Em seguida, uma carta registrada que você se recusou a assinar. Como você não abriu nenhuma correspondência, ele finalmente quebrou a sua janela e jogou um tijolo com a mensagem amarrada. A crise é o tijolo. Doloroso, sim, mas absolutamente impossível de ignorar. E a mensagem, a mesma do bilhete inicial, sempre esteve ali, pacientemente esperando para ser lida.
Nesta jornada, nós aprendemos a traduzir as 7 linguagens do universo: a resistência, o corpo, as pessoas, as sincronicidades, a alegria, os sonhos e as crises. Elas não são eventos aleatórios em um mundo caótico. São as ferramentas de comunicação de uma inteligência maior, de uma consciência que conspira incessantemente para o nosso despertar. O objetivo não é se tornar um especialista em decifrar sinais, mas cultivar um estado de escuta sagrada. É desenvolver uma relação de confiança com a sua própria intuição, com a sua própria sabedoria corporal. É aprender a ouvir os sussurros para que o universo não precise gritar. Você possui o mais sofisticado sistema de orientação interior. A única tarefa é aprender a confiar nele. Qual sussurro, em sua vida, está pedindo para ser ouvido hoje, antes que precise se tornar um grito? Deixe nos comentários qual destas 7 linguagens mais ressoou com a sua alma neste momento. Sua partilha nos conecta e nos mostra que não estamos sozinhos nesta jornada de escuta. Se este conteúdo iluminou uma parte do seu caminho, deixe o seu like, inscreva-se para mais mergulhos profundos e compartilhe esta mensagem. Porque às vezes, um pequeno sinal é tudo o que precisamos para mudar de direção.